No fim de novembro, o mundo todo ficou apreensivo com a descoberta da Omicron, uma variante do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Por ter sido identificada há pouco tempo, ainda não sabemos tanto sobre essa cepa, mas os indícios que ela é mais transmissível que outras variantes já foi suficiente para gerar muitas incertezas. Fizemos este vídeo para entender o que esperar da pandemia em 2022. A variante Omicron foi identificada primeiramente na África do Sul e anunciada em 25 de novembro. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a variante oferece um risco global muito alto, com evidências de que oferece resistência às vacinas. No entanto, há indícios de que os sintomas provocados pela Omicron são de leves a moderados, pelo que foi observado em infectados na África e na Europa. Mas no Reino Unido, já foi registrada a morte provocada pela Omicron em 13 de dezembro. A quantidade de mutações detectadas nas diferentes proteínas da Omicron é algo sem precedentes. Ao todo, foram identificadas 50 mutações. Destas, 32 foram encontradas na proteína Spike, que é um dos principais alvos do organismo para bloquear a ação do vírus. É um vírus extremamente mutado, uma variante extremamente mutada. Muitas das mutações são comuns a mutações encontradas em variantes anteriores e já foram empiricamente relacionados a efeitos biológicos específicos, como, por exemplo, uma mutação naquela parte X da proteína faz com que o vírus seja mais infeccioso ou infecte uma célula com mais eficácia. Uma mutação na parte Y daquela proteína faz com que os anticorpos não se liguem de forma tão eficaz naquela proteína e, consequentemente, não consegue neutralizar direito o vírus. Então, algumas dessas mutações já foram mapeadas em outras variantes. Então, a gente já sabe o efeito biológico delas. Agora, são mais de 15 mutações novas, né, que a gente não tem a menor ideia do impacto que elas vão causar na biologia do vírus, na forma como o vírus se relaciona com a célula, com o hospedeiro, né, o ser humano. Com relação à Omicron, uma das principais preocupações em todo o mundo é se ela oferece resistência às vacinas. Análises preliminares apontam que sim, há um potencial aumentado de escape imunológico. Se comparado com Delta ou com qualquer variante anterior, ela apresenta um potencial aumentado de escape imunológico. Isso não quer dizer que ela é completamente resistente a uma vacina. Por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, que é Pfizer e Moderna, ela tem 95% de eficácia contra as variantes mais antigas, né? Aquelas que surgiram alfa, ou a variante original de Wuhan, né? O vírus original. Então, ela tinha 95% de eficácia. Quando a gente encontra uma variante mais virulenta, dessas mais recentes, como a Delta, por exemplo, essa eficácia ela cai para 90%. E agora, quando olhando, né, esse mesmo tipo de análise em relação à Omicron, aí você tem de novo uma queda. Tá? Vou falar 85%, mas o número não é o importante. O importante aqui é só o exemplo né, do tipo de análise que está sendo feita. Então, o que se sabe até agora é que as vacinas continuam eficazes em maior ou menor grau, mas sim perdem eficácia diante da Omicron. Tá? Então, é uma resposta preocupante, mas ainda tem um lado que traz um certo alívio, que é o fato de que, a despeito da quantidade de mutações que a variante tem, né, ela ainda, as vacinas ainda conseguem, vamos dizer assim, se não neutralizar absolutamente o vírus, mas conseguem manter o seu foco principal, que é evitar doença grave e evitar a morte. Desde outubro, antes mesmo da descoberta da Omicron, vários países enfrentavam um aumento no número de casos de Covid-19, especialmente na Europa. A Alemanha, por exemplo, chegou a registrar média semanal de 8.000 a 9.000 casos nas primeiras semanas de outubro. Já no fim de novembro, a média no país ultrapassou os 50.000 casos, sendo registrados mais de 68.000 infecções em um único dia. Foi o alerta que faltava para que o governo alemão anunciasse no começo de dezembro um pacote de restrições. Devido a essa quarta onda na Europa, há uma preocupação com o possível aumento de casos no Brasil, especialmente com a proximidade das festas de fim de ano. Por enquanto, prever uma quarta onda no Brasil ainda é complicado. Apesar de termos uma vacinação mais avançada que de outros países, há um problema de subnotificação dos casos de síndrome gripal. Antes de falar da quarta onda, nós temos um problema grave no Brasil, que está tendo um problema na notificação de caso. O Brasil continua não fazendo o diagnóstico correto, né? O diagnóstico das pessoas que estão com síndrome gripal. Então, mas se a gente puder observar, nas últimas 22 semanas, desde
eu acho que desde agosto, nós vemos dados de mortalidade caindo. Mortalidade e de casos, né? Caso, como eu falei, a gente não sabe se é real porque a gente não diagnostica, mas mortalidade não tem jeito de esconder aquela pessoa que morre, infelizmente, né? Aquela pessoa que morre, né? Então, assim, a gente tem observado que a Delta, quando entrou no Brasil, ela não criou um impacto, como eu falei anteriormente, não causou um impacto na ocupação de leitos e também na mortalidade, que é um bom sinal. A gente estava com uma média de mortes diárias, mais de 1.000 casos, agora está com 180, 200 casos por dia, que é muito. Se comparado com a gripe na época do auge da gripe, morre em torno de 15 a 30 pessoas por dia de gripe no Brasil. Né? E são dados de 2019. Agora está morrendo 200 pessoas de coronavírus, de Covid por dia, que eu acho que é muito. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, até 12 de dezembro foram identificados 11 casos da variante Ômicron no Brasil. No fim de novembro, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou ao governo federal que restringisse a entrada de viajantes originários de alguns países africanos devido à variante Ômicron. Mas em 11 de dezembro, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em resposta a uma ação cautelar solicitada pelo partido Rede Sustentabilidade, determinou que todos os viajantes que vierem do exterior apresentem o passaporte da vacina contra a Covid-19. Diversas cidades brasileiras, preocupadas com a possível quarta onda da Covid no Brasil e com a chegada da Ômicron, cancelaram as festas de Réveillon. Outras já se adiantaram e confirmaram o cancelamento do carnaval. É o caso de Belo Horizonte. Uma pesquisa de opinião do Instituto Opus, encomendada pelo Estado de Minas, apontou que 78% dos belo-horizontinos são contrários à realização do carnaval em 2022. Dentro desse grupo, 85% responderam ser contra, devido ao fato da pandemia de Covid-19 ainda não ter terminado. Aquele carnaval de rua de Belo Horizonte, que colocava 4 milhões de pessoas nos 4 dias, eu acho que você cobrar teste ou vacina para entrar na rua, para poder estar ali naquele ambiente, é impossível. Eu entendo que o carnaval é uma festa importantíssima para a população brasileira, é uma manifestação cultural das mais importantes, significativas. É uma festa até de resistência mesmo, né, que é ruim não ter. Né? Mas, por outro lado, eu acho que é difícil a gente também liberar geral, né? Eu espero que a gente possa fazer pequenos eventos, né, na rua, né, poderia, eventualmente, um grupo de pessoas, né, não daquele formato que é anteriormente, né, e, claro, contando com a consciência de cada um e cada uma, de ter vacinado, até lá, como de certeza todos têm tomado a 2 doses, alguns com a 3ª dose. Apesar do cancelamento do carnaval em 2022, ainda há motivos para termos esperanças com 2022. Entre os especialistas, é quase unânime a avaliação de que vamos ter que conviver com o vírus da Covid-19 por muito tempo. Mas a expectativa é que, com o passar do tempo, o vírus se torne menos letal, provocando menos mortes. Esse processo ocorreu, por exemplo, com a influenza, o vírus da gripe comum. Com cerca de 65% da população brasileira totalmente imunizada e com a dose de reforço sendo disponibilizada, é possível que a pandemia seja controlada. A força central da evolução dos vírus é a mutação. Um vírus que mata o seu hospedeiro não me parece uma ideia muito boa, porque ao matar o hospedeiro, que é onde ele sobrevive, ele também morre. Tá? Então, um vírus que está bem evoluído, bem adaptado ao seu hospedeiro, normalmente não leva o seu hospedeiro à morte. Tá? Normalmente. O SARS-CoV-2 foi um vírus que nunca tinha entrado em contato com o ser humano. Né? Hoje as teorias mais aceitas dizem que ele foi, dão conta que ele era um vírus originário de morcegos, né? De mamíferos, mas não seres humanos. Portanto, eles têm uma história evolutiva junto ao ser humano muito pequena, 2 anos, 2 anos e meio, né? É o tempo dessa pandemia aí. Isso é um tempo evolutivamente muito pequeno, muito curto, não dá tempo para muita coisa acontecer. Só que à medida que a pandemia vai acontecendo e a evolução vai acontecendo, né? Os vírus vão se adaptando, eles vão se adaptando melhor a gente, né? Isso pode acontecer e deve acontecer. Não sei te precisar se vai acontecer a partir da Ômicron, se vai ser no ano que vem a partir de uma outra variante ou daqui a 10 anos. Mas o fato, né, é que ele tende a ficar cada vez mais adaptado ao ser humano, e quando ele se adapta melhor ao ser humano, a tendência é que ele diminua a virulência nessa interação com a gente, e passe a causar menos óbitos, passe a ser um vírus mais
talvez semelhante à gripe, talvez semelhante a um resfriado. Vale lembrar que a Ômicron foi identificada primeiramente na África, continente com uma cobertura vacinal muito baixa, abaixo de 10%. Segundo o levantamento da OMS, apenas 5 dos 54 países africanos devem conseguir vacinar ao menos 40% de suas populações em 2021. Para efeitos de comparação, ao menos 38 dos 50 países europeus já atingiram 40% da população completamente vacinada, segundo o Our World Data. Um cenário de baixa vacinação pode influenciar no surgimento de variantes como a Ômicron. Onde tiver muito vírus se multiplicando, nós vamos ter a chance de acontecer o surgimento de novas variantes. E aí os variantes são imprevisíveis. Hoje você tem países ricos, por exemplo, que adquiriram 5 vezes a quantidade de vacinas que eles precisariam para vacinar a sua própria população. Enquanto isso, países que não têm acesso à vacina, não têm recursos, são países mais pobres, né, não têm vacina e continuam com baixa cobertura vacinal. Né? Então, assim, até do ponto de vista global, não adianta a gente, eu egoístamente, comprar 5 vezes o número de vacinas para o meu país aqui, garantir a minha população, se daqui a um ano vai surgir um variante que escapa completamente dessa vacina num local que não recebeu vacina. Apesar de ser uma descoberta nova, os cuidados para se proteger da Ômicron já são antigos. Usar máscaras, lavar bem as mãos, manter o distanciamento social, dar preferência para ambientes ventilados e, principalmente, se vacinar. Somente assim conseguiremos chegar ao fim da pandemia o mais rápido possível. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.